Olá, o mundo corre contra o tempo e tenta avançar na vacinação da Covid-19. Países ricos como Estados Unidos, Israel e Inglaterra reforçam seus estoques de imunizantes e fazem andar os números de pessoas já vacinadas. Israel, por exemplo, vacinou até aqui mais de 50% da sua população. Enquanto isso, no Brasil, a campanha nacional de vacinação patina. A pandemia vive o seu momento mais crítico e o número de mortos chega a mais de 257 mil. O panorama da Covid-19 no Brasil e no mundo é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Nossa entrevistada é Tereza Lira, doutora em saúde pública e pesquisadora da Fiocruz. Doutora Tereza, muito obrigada, antes de mais nada, pela sua participação hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu queria começar essa nossa conversa falando do Brasil, e aí depois a gente fala um pouquinho das coisas do mundo. E eu queria começar trazendo alguns dados brasileiros. Somos o segundo país do mundo em número de mortos, mas somos o primeiro em número de mortos por dia. Neste momento, pelo menos 3 variantes do coronavírus circulam pelo país. E a saúde pública, também os hospitais particulares, estão com os leitos de UTI chegando no limite. Estamos no pior dos mundos? Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, né, e parabenizar o Opinião Pernambuco e a TV Universitária, uma televisão pública, que tem tido cuidado de permanentemente, há um ano, né, colocar em pauta assuntos relativos à epidemia, à pandemia. Então, eu acho que é super importante esse espaço e agradeço muito o convite de vocês. Veja, Estela, nós estamos, sim, no momento mais grave da pandemia, neste um ano. Mais grave pelo número, né? Ontem nós tivemos 1.726 mortes. Isso é algo inimaginável, 1.726 mortes por um único agravo, um ano depois. Quando nós já tivemos um acúmulo de conhecimentos de algumas estratégias que são eficazes e que o Brasil, em nenhum momento, do ponto de vista nacional, implementou. Então, o que nós estamos vendo é o resultado de uma sucessão de, eu diria, até negligências. Veja, quando a gente fala de leitos de UTI, a gente fala da ponta do iceberg. Quando falta leito de UTI, é porque eu tive tantas faltas prévias que as pessoas estão chegando gravíssimos, precisando de leito de UTI. Eu tenho tantos casos, né, que o percentual de pessoas que agravam é alto também. Né? Então, o que é que nós assistimos no Brasil, por exemplo, desde o começo do ano? Após nós tivemos grandes eventos que aglomeram pessoas. A realização do Enem, que foi, a meu ver, um equívoco, expôs uma massa de jovens enorme, e a gente não faz uma avaliação do impacto que isso teve, porque a gente sabe que, por exemplo, atualmente tem muitos jovens adolescentes. Nós tivemos as festas de fim de ano, que por mais que as autoridades sanitárias, que têm o cuidado e a prudência, os especialistas dissessem não aglomere, a gente sabe que teve aglomeração, tá? Nas festas familiares, e várias pessoas se contaminaram. E agora, mais recentemente, mesmo com todas as proibições, aglomerações devido ao carnaval e ao verão. Então, o que nós estamos vivendo é muito fruto disso. Doutora Tereza, de todas as ações, todas as movimentações erráticas do governo federal, a campanha nacional de imunização é o movimento mais crítico do governo federal, é onde ele mostrou a sua incompetência para gerenciar uma crise sanitária? Eu me pergunto, Estela, se é incompetência.
né? Então, eu acho que esse é o grande X. Eu acho que a questão da vacina é, sim, uma questão crítica, mas existem outras questões críticas. Quando nós temos um presidente da República que diz que a máscara não tem eficácia, quando todos os estudos científicos dos melhores centros de pesquisa internacional reforçam a importância da máscara, quando preconiza a utilização de uma medicação sabidamente inócua para a Covid, tem indicações precisas esses medicamentos. São importantes, sim, mas para suas indicações. Então, tudo isso é um somatório. A questão da vacina é muito grave. Ontem, por exemplo, o presidente da República ele vetou um capítulo que permitia a compra por parte dos gestores estaduais de vacina. Ou seja, caso o governo federal não adquirisse, tinha-se aberto a possibilidade dos governos estaduais, o governador de Pernambuco, inclusive, anunciou sua ida aos fabricantes da vacina Sputnik, que foi desenvolvida na Rússia, que foi testada no Brasil e que mostrou resultados excelentes, para adquirir, para vacinar a população de Pernambuco, isso com um pool de governadores. E esse capítulo da lei, ele foi bloqueado. Então, isso é jogar contra as possibilidades. Paralelamente, a Câmara dos Deputados aprova a aquisição de vacinas pelos laboratórios privados. Veja, toda vacina adquirida nesse momento tem que ser pelo poder público e vacinar as pessoas conforme critérios prioritários. Você colocou no começo que os países mais desenvolvidos têm avançado na vacinação, mas à custa de uma grande iniquidade. A proposta da OMS, por exemplo, era vacinar os grupos vulneráveis de todo o mundo para que eu tivesse um impacto internacional. Porque o que é que acontece? Veja, Israel foi extremamente eficiente em vacinar sua população, não foi tanto com os palestinos, mas foi eficiente em vacinar sua população. Mas Israel não está só no mundo. Basta chegar um brasileiro com uma nova variante, como chegou na Inglaterra, que está sendo perseguido esse brasileiro, para que a gente volte a ter casos. Então, tinha que ser uma ação internacional de solidariedade. Não adianta o Canadá ter 5 vezes o número de vacina da sua população e os demais países não terem. Doutora Tereza, já que a senhora falou aí da vacinação em Israel, mas que Israel não é um país isolado, se a gente somar o número de pessoas mundialmente vacinadas até agora, dá alguma coisa em torno de 0,72% da vacinação de todo mundo, quer dizer, tem 99% ainda da população mundial sem vacina. Em relação à decisão do presidente da República de vetar a ação dos governadores e prefeitos para aquisição de vacinas, eu quero crer que o veto dele é nulo a partir do momento que o STF tinha dado autorização para que estados e municípios fizessem esse movimento. Então, quero crer que o veto do presidente da República nada importa agora para o Brasil. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, ainda em relação ao nosso país. Nós temos aí alguma coisa na casa dos 3, pouco por cento de população vacinada. Eu te pergunto quanto essa lentidão da campanha nacional de imunização no Brasil pode comprometer os efeitos da vacinação. Isso não resolver o problema da pandemia. Com certeza, Estela. Veja, a gente tem 2 problemas. Uma lentidão, mas o outro crucial é a escassez de vacinas. O Brasil não se mobilizou para adquirir vacinas. A Pfizer, ainda enquanto estava desenvolvendo, quis assinar um acordo de compra do Brasil de 70 milhões de doses. 70 milhões de uma vacina que tem mostrado um resultado fantástico. Outras vacinas que foram desenvolvidas, o Brasil não se mobilizou para adquirir. O exemplo é da Johnson & Johnson, que é uma única dose e que é acondicionada de forma fácil. Veja, o Brasil tem um Programa Nacional de Imunização que ainda é um modelo. A quantidade de vacinas que o poder público oferta no Brasil é diferenciado.
Eu acho que pouquíssimos países no mundo têm essa capacidade. Nós temos a capilaridade, por causa do Programa de Saúde da Família, de ter postos de vacina em várias localidades. Então, nós poderíamos estar sendo exemplares no mundo. Agora, nós nem temos vacina, nem conseguimos mobilizar esta força potencial que nós temos. Vou fazer duas perguntas para a senhora, para a gente fechar esse bloco e depois do intervalo a gente retoma. Vamos imaginar que prospere esse movimento de prefeitos e governadores e que estados e municípios adquiram vacinas por fora do Plano Nacional de Imunização. Essa vacinação setorizada, ela pode surtir efeitos? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é, se nada avançar daqui para frente, se as coisas continuarem como estão, com 18 estados brasileiros, com leitos de UTI ocupados acima de 80%, se a gente pode ver, dentro de pouco tempo, brasileiros morrendo em grande quantidade, sem direito à assistência médico-hospitalar. Enfim, são duas perguntas complexas. Veja, em relação à vacinação por parte dos estados, elas têm que ser feitas articuladas. Não adianta Pernambuco fazer uma vacina, a Bahia fazer outra vacina. Não estou falando do tipo de vacina. Fazer uma campanha de vacinação, outra campanha, sem ter uma articulação, sem definir grupos prioritários, sem definir estratégias. O momento do Brasil, o que exigia era uma grande articulação entre os entes federativos e entre os três poderes. O executivo, o legislativo e o judiciário tinham que estar trabalhando em consonância. O que é que a gente assistiu na última semana? O parlamento muito mais preocupado em votar em imunidade de parlamentar do que discutir a política de vacinação nacional, de criar mecanismos de facilitar essa aquisição, de pressionar o governo federal para esta aquisição. Então, essa falta de articulação é muito prejudicial. O que é que acontece com essa lentidão também? Facilita o surgimento de novas variantes. Eu sei que já houve um programa que discutiu amplamente isso, mas é importante ressaltar. As variantes elas têm surgido nos países que não têm tido sucesso no controle da pandemia. Tem variantes nos Estados Unidos, variante no Brasil, variante no Reino Unido, países que tiveram problemas logo no começo com a mensagem que seus líderes mandaram para a população. A variante é esperada que os vírus tenham, faz parte, o vírus tem a sua capacidade de buscar mecanismos de driblar uma série de questões, mas elas surgem por essa infinidade de pessoas sucessivamente contaminadas. Quanto à segunda pergunta, o que nós estamos assistindo é gravíssimo, é uma Manaus em potencial em larga escala no Brasil. Eu ontem vi matérias, por exemplo, de que um dos maiores hospitais de Porto Alegre já contratou câmaras frigoríficas para acondicionar corpos. Então, nós vamos ter uma crise dentro dos hospitais e funerária também. De enterramento dessa quantidade de pessoas. Eu estava lendo hoje, por exemplo, que a Covid ela já responde por 24,6% das mortes no país. Minha gente, é muito significativo esse dado. Né? As causas infecciosas no Brasil eram a 8ª causa de morte. Hoje, deve ser, talvez, a primeira. Não é? Então, nós caminhamos, sim, para uma situação de enorme gravidade, que precisa passar não só pela discussão da vacina. E isso a gente pode aprofundar mais daqui a pouco. Doutora Tereza, a gente faz um intervalo agora, curtinho, mas dá tempo da gente respirar, porque não é fácil lidar com essa situação, lidar com essas informações, e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a pandemia da Covid-19 no Brasil e no mundo, o quadro pandêmico e também o quadro vacinal. A nossa entrevistada é Tereza Lira, doutora em saúde
pública e pesquisadora da Fiocruz. E lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Doutora Tereza, eu queria fechar a discussão sobre a situação brasileira, que a gente falou sobre ela no bloco anterior, e depois disso a gente dá uma geral aí sobre o que está acontecendo no mundo. Em relação ao Brasil, a primeira pergunta é se a senhora acredita numa reversão de quadro. A segunda pergunta, tudo para a senhora responder rapidamente, é se a senhora defende um lockdown nacional, considerando o quadro que a gente tem hoje no Brasil. Eu tinha uma terceira pergunta, mas eu deixo para depois, se houver tempo. Veja, o que é que eu acho? Eu acho que a situação atual, ela exige, sim, um movimento nacional, um lockdown nacional de pelo menos 15 dias. Provavelmente, Estela, essa situação que a gente está vivendo, ela deve muito também à má condução do que aconteceu em Manaus. Certo? Então, quando foi identificado uma nova cepa circulando em Manaus, o que deveria ter sido feito naquele momento, e era o momento que estavam surgindo as vacinas, era um bloqueio vacinal em Manaus e uma operação de guerra dentro de Manaus. E o que é que foi feito? Saiu-se enviando por solidariedade humanitária, que aí a gente entende o movimento de solidariedade humanitária, distribuindo pacientes para o Brasil como um todo, trazendo essa nova variante. Tá certo? Então, o Brasil mesmo facilitou que a variante viesse circular no seu território. Ao invés de criar barreira, criou facilidades. Né? E aí o momento exige uma ação nacional de um lockdown. Porque todos os países bem-sucedidos fizeram a ação de distanciamento social rigorosa, tá certo? Para cortar a transmissão ao máximo. Se a gente não fizer isso, a gente vai assistir o que a gente disse agora há pouco. Pessoas morrendo sem sequer conseguir acessar o serviço de saúde. E o uso das máscaras, doutora Tereza, que importância estratégica tem agora? Total importância, total importância. As máscaras comprovadamente diminuem a transmissão, certo? Então, o que tem se recomendado atualmente, que a gente está provavelmente circulando uma cepa muito mais infectiva, é, inclusive, que as pessoas ou usem 2 máscaras de pano, ou usem uma máscara descartável e uma de pano por cima, para aumentar a proteção. Mas a simples máscara de pano já ajuda muito. Eu tenho visto, né, às vezes eu tenho que sair, eu evito ao máximo, mas a gente precisa ir a um banco, ir a um supermercado, né, visitar meu pai que é idoso, muita gente sem máscara. Muita gente sem máscara. E a máscara é fundamental. A gente tem que incorporar alguns hábitos. Dia desse eu estava conversando com uma amiga. Quando teve a epidemia de cólera, a gente incorporou o hábito de lavar todas as frutas e verduras com solução de hipoclorito de sódio. E nunca mais a gente perdeu esse hábito. Então, a gente tem que incorporar o hábito das máscaras diante de doenças respiratórias. Nesse momento, ela é crucial, ela é vital para diminuir a transmissão. Tá certo? Como é que a senhora se sente como cientista e que sabe da importância do uso de máscaras num momento crítico como esse? Como é que a senhora se sente quando vê o presidente da República do seu país colocando em dúvida para toda a população brasileira a eficácia do uso de máscaras? Estela, eu acho que nós todos que trabalhamos na área de saúde pública e toda a população sensata só pode dizer que está literalmente chocada e assustada com um tipo de postura como essa de um líder de governo. E aí não passa só por ideologia política, porque se a gente pegar, por exemplo, o primeiro-ministro de Israel, ele é de vertente conservadora, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha também, mas eles têm uma preocupação com sua população. Eles foram atrás de adquirir vacinas, preconizam o uso de máscara, cobram, exigem que isso seja feito. E a gente tem o poder que deveria estar dando este exemplo, se contrapondo. E essa mensagem passa, Estela. Então, o grande sofrimento da gente é que a gente está dizendo as mesmas coisas há um ano. E é um sentimento de que estamos falando
para muito poucos. Porque quem poderia falar para muitos tem feito um contradiscurso perigoso. E o que é que vai acontecer? O Brasil vai ser o perpetuador da pandemia e do surgimento de novas variantes. Nós vamos ser um pária sanitário no mundo e estamos caminhando a passos rápidos para essa situação. Ninguém quer brasileiro mais no seu território. E tem toda a razão. O quanto essa vacina de apenas uma dose pode impactar o quadro da pandemia no mundo inteiro? Olha, do ponto de vista logístico, seria perfeito. Perfeito. Não é? Então, você teria uma única dose que você poderia aplicar, muito mais simples. A gente poderia, certamente, ter um número maior de pessoas vacinadas mais rápido. E sem a logística da segunda dose. Tá certo? Agora, a maior parte das vacinas com grande eficácia, como a da Pfizer, como a da Moderna, como as duas que estão sendo utilizadas aqui, a Coronavac, a AstraZeneca, são de duas doses. Nós temos capacidade técnica de fazer isso. Agora, uma única dose é muito menos insumo, muito menos seringa, não é? Então, seria muito interessante. E, mais uma vez, o Brasil não se mobilizou para adquirir essas vacinas. Seria estratégico para o país. É uma vacina que tem mostrado resultados espetaculares. A situação hoje dos países pobres, que não têm recursos para comprar a vacina e que estão dependendo daquele consórcio organizado pela Organização Mundial de Saúde. Eu sei que tem 500 milhões de doses dessa vacina da Janssen encomendadas para esse consórcio da Organização Mundial de Saúde. Mas qual é o quadro geral dos países pobres, ainda sem vacina? Veja bem, esse mecanismo, né, que é o mecanismo COVAX, ele é super estratégico, o Brasil vai receber vacinas também daí. A meu ver, Estela, um problema de saúde como esse que nós estamos vivendo, uma pandemia, com esta gravidade, que já se arrasta há mais de um ano, a gente não poderia estar trabalhando com a esfera do lucro. Então, eu defendo, e vários países defenderam, mas o Brasil não quis ser signatário, a quebra de patentes das vacinas eficazes. É uma situação emergencial mundial. Mundial. São bens públicos. Todas as pessoas deviam ter direitos iguais. Então, eu defendo, tá certo, que isso permitiria a capilarização, porque você adquirir essas vacinas é muito caro. É muito caro. São vacinas onerosas, que exigem uma complexidade de acondicionamento. Então, ao invés da gente estar investindo no acondicionamento, esses países estão tendo que investir duplamente em acondicionar e adquirir. Então, a gente teria que tratar isso fora da esfera do lucro. Pensar no lucro de venda de vacinas nesse momento, para mim, vai de encontro à gravidade da situação sanitária internacional. Não é? O que eu acredito que deve acontecer é que países que já adquiriram 4, 5, 6 doses do tamanho da sua população, em determinado momento, essas vacinas serão encaminhadas para os países com maior necessidade. A gente espera esse movimento de solidariedade entre os diversos países. Parece que tá havendo movimentos nessa direção. Acho que os Estados Unidos, inclusive, sinalizaram. O Canadá, me parece que também fez essa sinalização, isso é importante. Já que a gente falou nos Estados Unidos, aqui para a gente terminar, eles estão com uma média vacinal de aproximadamente 2 milhões de doses aplicadas por dia. Considerando essa situação vacinal do país, considerando o número de contaminados e o lote de vacinas que eles têm, a senhora acredita que os Estados Unidos são um dos países que vão conseguir proteger a sua população e vencer a pandemia? A situação dos Estados Unidos é bem complexa, né? Porque ele passou quase um ano de negacionismo que permitiu que chegasse a essa situação inimaginável para o país mais desenvolvido, mais rico do mundo. Mas se eu disser que a você que em setembro de 2019 foi publicado um estudo pela Johns Hopkins que hierarquizava os países na sua capacidade de fazer face a uma emergência sanitária. Setembro de 2019. E os Estados Unidos era o primeiro país, seguido pelo Reino Unido. O Brasil ocupava uma honrosa 22ª colocação. E esses países, quando confrontados com a realidade, foram desastrosos. Por quê? Não tiveram condução política coerente,
obedecendo aos preceitos sanitários. O que acontece nos Estados Unidos é complexo, porque, primeiro, eles não têm como nós um SUS. O SUS é um bem preciosíssimo. Falar em desvincular recursos para o SUS é uma ação criminosa, porque se nós não tivéssemos o SUS, nós não estávamos falando de 257 milhões de mortos, mil mortos, não. Nós estaríamos falando de 500, 700 mil mortos, porque o SUS é que está salvando muita gente. Tá certo? Então, os Estados Unidos não tem um SUS, não tem uma rede pública. E outra coisa é a característica da população. Assim como nós, é uma população muito individualista. Então, quando você trabalha a questão do coletivo, quando a pessoa não utiliza máscara, ela não está penalizando ela só. Ela está tendo falta de solidariedade coletiva. Né? Agora, os Estados Unidos, pela potência econômica que eles são, com certeza eles vão obter resultados. Agora, eu lhe digo, o Brasil poderia estar vacinando essas 2 milhões de pessoas por dia. Com o PNI que nós temos, com a capacidade técnica, com a capacidade logística que nós desenvolvemos, se tivéssemos vacina e vontade política, essa era a nossa expectativa. Doutora Tereza, nosso tempo acabou. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Torço muito para que a nossa próxima conversa traga bons ventos, de alguma forma, porque está muito pesado, está muito difícil encarar a realidade desse país. Obrigada, viu? Obrigada. E eu lhe digo que ontem eu fui dormir muito triste, pensando em 1.726 famílias, amigos, que têm que viver isso, que não deveria estar acontecendo. Muitas dessas mortes são mortes que podiam ter sido evitadas. E eu também espero, Estela, que no próximo momento a gente possa estar falando de outras coisas, de alguns sucessos e das boas notícias, né? Esse dia chegará, eu espero. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada.